Olá, bem-vindo ao episódio número 46 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de uma técnica diferente, uma técnica chamada técnica Pomodoro. Mas que raio de técnica é essa? E veja lá, ela promete melhorar a sua produtividade. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo beleza? Tudo em ordem. E com você, Edward, tudo bem aí? Comigo tudo bem. Você falou... conhece a técnica do Pomodoro aí, meu? Então, na hora que você falou Pomodoro, eu já pensei numa macarronada, produtividade. Eu falei, não, acho que ele deve estar falando de macarronada, almoço de do comida, domingo. né? É isso? Pois é, porque realmente você está certo. Pomodoro vem do italiano, né? Pomodoro, que é tomate, certo? É o tomate. Né? Técnica do tomate. Que raio de técnica é essa, né, Jefferson? Foi um italiano, né? Francesco Cirillo. Exatamente. Buona gente, Buona né? gente. E Buona você sabe... gente. E essa técnica que ele está apresentando aí, que na verdade ele cita como se fosse a gente trabalhar com alguns blocos de tempo pré-definido e com intervalos definidos entre os blocos. Então ele era um estudante e ele queria melhorar os estudos dele, a produtividade dele nos estudos. E aí ele fez os blocos e ele utilizava o nome do Pomodoro por causa do relógio que ele usava, que era no formato de tomate. E aí ele colocava lá o reloginho para rodar os 25 minutos, e ele estudava, dava um gás, e aí 5 minutos ele descansava, e depois ele voltava e ia fazendo esses que ele chamava de pomodoros. Por isso que ficou o nome da técnica aí. Exatamente. Inclusive, se você entrar na Amazon, tem lá o Pomodoro, Timer Pomodoro para vender. Pode conferir lá. Além do livro, claro, que tem na Amazon, eu dei uma pesquisada e esse livro não tem em português. Não vi, não encontrei, acho que só em inglês. Mas tem o timer, ele parece um tomatinho, vai até 25 minutos e ele vai, né? Você marca ele e depois quando ele termina o tempo ele desperta, né? E a técnica é bem simples, para falar a verdade, porém... ela tem uma correlação interessante com... Lembra do episódio 32, quando a gente falou sobre o ciclo ultradiano? Lembro. Pois é, tem tudo a ver com isso. Então eu vou até descrever agora rapidinho como é a técnica. Então eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou até ler aqui em inglês o primeiro passo, aí você vai traduzir o que eu falei. Ai, meu Deus, vamos lá, vou tentar. Vai tentar? Tá bom. Então primeiro passo. Choose a task you'd like to get done. Ou seja, escolha a sua tarefa que você quer realmente fazer. Exatamente. Escolha a tarefa que você quer concluir, fazer. Então é isso aí, né? Pode ser uma coisa grande ou uma coisa pequena, qualquer tarefa. Não tem problema. Ele fala para escolher qualquer tarefa. Passo 2. Set the Pomodoro for 25 minutes. Ou seja, setar o alarme aí, ou disparar o cronômetro por 25 minutos. É isso aí, ó. Ó, meu inglês tá ficando bom, hein, gringo? Então, o que ele faz, né? Então, beleza. Primeiro você vai escolher uma tarefa. Daí você vai pegar o Pomodoro para 25 minutos. E, bom... Você vai, uma vez ligado o Pomodoro, o que vai acontecer? O passo 3. Qual que é o passo 3? Ó, eu vou ler aqui. Work on the task until the Pomodoro rings. Trabalhar ininterruptamente até o reloginho Pomodoro tocar. Tocar, exatamente, né? Então,
E isso é um ponto fundamental da técnica. Ele fala, você tem que trabalhar nesses 25 minutos naquela tarefa. Vamos supor que você decidiu escrever um post de um blog, ou responder um e-mail, ou montar uma planilha, seja lá o que for. Você não pode, nesse período, olhar o Facebook, não pode olhar a mensagem do WhatsApp e não pode buscar cafezinho, não pode fazer nada. Foco total na tarefa. O que ele coloca é realmente você... A gente inclusive falou, acho que no episódio aí, que é acho que o 44, né? A gente falou um pouquinho sobre a produtividade também, para você evitar as distrações. Então, nesse período, você tem que estar a maior parte do tempo realmente concentrado naquela atividade, para que você realmente tenha uma produtividade maior. Então, isso aí foi quando a gente falou do quadrante do tempo lá do Stephen Covey. Então, se você pegar um Pomodoro e começar a evitar ao máximo as distrações, para que você realmente se concentre naquele Pomodoro, naquele assunto, naquela tarefa que você está tratando, para você realmente ser mais produtivo nela, né? Exato, você tem um foco de raio laser naquele momento. E o interessante da técnica é que 25 minutos não é uma quantidade de tempo que deixe a gente, assim, previamente preocupado. Não, muito tempo. Não, é uma quantidade de tempo que você fala, 25 minutos, a maioria das pessoas conseguem se concentrar numa tarefa por 25 minutos. Não é nada que deixe ninguém estressado, né? Então, por isso que ele definiu, ele fez pequeno intervalo, né? Vou pro passo 4 aqui. Vou ler aqui. When the Pomodoro rings, put a check mark on a paper. Quando o reloginho tocar, você vai lá no seu papel, na sua tarefa e marca que você concluiu o Pomodoro ou a tarefa. Exato, muito bem. Beleza, e aí o passo 5, take a short break. E aí? Um descanso de 5 minutos. Exatamente, take a short break. Ele diz aqui também on a paper, né? Take a short paper on a paper. Bom, enfim, ele fala para você, você vai marcar que você vai fazer um intervalo. Ele sugere 5 minutos, pega lá um café, levanta, estica um pouco a coluna, tal. E, bom, depois desse intervalo, você pode voltar a fazer de novo o Pomodoro. E o interessante é assim, se a tarefa for muito longa, porque pode ter tarefa que você não vai terminar nos 25 minutos. Você vai precisar fazer mais de um Pomodoro, correto? Correto. Então. Eu acho, o que eu pensei assim, Edward, o que eu tento fazer dentro dessa técnica, eu utilizo bastante ela, mas eu acho que a questão do tempo, talvez, depende muito da pessoa, né? Então, sei lá, eu acho que cada um pode adaptar esse tempo de acordo com a sua, né? Às vezes é igual você falou do círculo lá ultradiano. Isso. Então às vezes tem pessoas que têm ritmos diferentes. Às vezes você está tão concentrado num problema, né, numa solução, que às vezes você perde aquele foco, aquele flow que você já está, né, caminhando. Então, às vezes ele pode ser ruim. Então, às vezes tem gente que pode ter você não precisa usar a técnica ao pé da letra, você pode fazer alguma adaptação. O ideal é fazer um teste com você mesmo. Talvez 25 minutos você fala, não, eu tô legal, tô no ritmo aqui ainda, vai. Eu, por exemplo, costumo usar um de 50 minutos, mais ou menos. Então eu faço lá mais ou menos 50 minutos, aí eu dou uma parada, eu tomo um café e tal, né? Aquilo que você falou. Aí sim você consegue fazer 2 pomodoros de uma vez só. Exato, 2 pomodoros de uma vez só. Mas você vê que legal? Ele fala isso, né? Que às vezes, eu li um pouco assim, claro, estava me preparando pro episódio, né? E tem essa questão, realmente, as pessoas podem, claro, nada é escrito em pedra, nada é imutável, você tem que encontrar o seu tempo ideal. Qual que é o seu pomodoro ideal, né? Mas assim, claro, às vezes tem uma tarefa que dura muito, você está no flow ali, você segue em frente. Você faz um segundo Pomodoro já de cara, talvez até um terceiro. Mas de qualquer modo, o que ele fala? Depois de 4 Pomodoros, e aí que eu vou fazer um link interessante aqui. Depois de 4 Pomodoros,
O Ele descanso fala para é você maior. ter um descanso maior. Então esse seria o passo 6, que eu acabei não lendo o original aqui em inglês. Mas é isso aí. Ele fala, depois de 4 pomodoros, faça um período de descanso Descanso maior. mais longo, né? E ele sugere 20 minutos. Interessante, né? É, Agora, lembra quando eu falei, agora eu vou fazer um paralelo, o pessoal que estiver curioso e quiser entender a parte científica de pausas, por que as pausas são importantes, veja o episódio 32, que eu e o Jefferson falamos do ciclo ultradiano. Lá existe uma teoria médica, né, e pesquisa. Lá eles falavam de 90 minutos, mais ou menos, né? E sim. para cada 90 minutos, uma pausa mais ou menos de 20 minutos. Então, 4 pomodoros dariam 100 minutos. Tá mais ou menos por aí. Percebe que interessante? Por isso que eu falo que eu acho que as técnicas a gente tem que observar como que elas funcionam, tentar extrair o que há de melhor, fazer uma adaptação e testar com a gente mesmo. Talvez você chega num Pomodoro de 40 minutos, isso é indiferente, cada um talvez tenha um ciclo. O que é interessante são os benefícios da técnica, né? Porque ela realmente, ela faz você, naquele período, você põe o telefone longe, procura realmente ficar concentrado naquela atividade que você se predispôs a executar. E isso que vai trazer aquele que você falou, o hiperfoco, uma concentração maior, e aí realmente você é produtivo e consegue entregar aquela atividade. E isso que é interessante, porque você começa a sentir, aquele igual ele falou, né? Você vai marcando ali no papel quais foram os pomodoros que você fez. E aí ao longo do dia você percebe que você fez vários pomodoros e você conseguiu ser muito produtivo com aqueles temas que você tinha programado para o dia. E isso realmente você vai ficando até mais animado, porque você consegue entregar várias coisas ao longo do dia. Isso que eu acho que é É. bastante interessante. Você se sente realmente produtivo. Você cria um ciclo virtuoso, Isso. né? Dentro da técnica, né? Eu procuro utilizar ela, inclusive, com o próprio. No próprio. Na agenda do Google, eu seto lá os pomodoros, né? E vou setando. E aí eu tenho uma lista de atividade, eu vou jogando lá. Agora é o P1 do dia. Aí vai lá, P2, P3, P4. E aí eu vou pegando e vou puxando dessa lista e vou fazendo as atividades. Isso é bacana. E o legal da técnica é você realmente eliminar as distrações. Então, tirar o WhatsApp, não ficar olhando mídia social, para não quebrar o ritmo. Isso que é o fundamental. Não importa quanto tempo seja. Vou fazer um Pomodoro de 30, 40, quem sabe até de 50 ou 90 minutos, não tem problema. Eu acho que quando a gente começa a ultrapassar 90 minutos, aí já é requerido um descanso, como a gente viu lá no episódio 32 sobre o ciclo ultradiano, porque existe uma questão biológica do ser humano que depois de muito tempo concentrado numa tarefa, 90 minutos, 100 minutos, os níveis de potássio e sódio do corpo começam a entrar em desequilíbrio por causa da atividade cerebral muito intensa, porque o cérebro consome esses elementos, e aí você precisa de um descanso para justamente recuperar os níveis e ir para o próximo, né, para o próximo foco, né? Eu Então, acho que o que é interessante é que você não pule os descansos. Os descansos, eles são fundamentais para que no próximo período você realmente tenha uma boa produtividade, você tenha o foco, que você consiga realmente executar aquela tarefa. O descanso, ele é primordial. Aliás, ele é tão importante quanto a atividade. É isso que a gente acabou, né? A gente discutiu bastante lá, né, Eder? exatamente. E o legal é que faz parte da técnica. Eu li lá no site do Francesco, depois a gente pode pôr o link aí também para o site do Francesco, Francesco Cirillo com 2Ls.com, mas depois a gente põe o link aí. E lá ele explica direitinho como é que é o método e tal, né? E ele fala da importância do descanso, sabe? Fala, não, é importante você fazer aqueles intervalinhos pequenininhos de 5 minutos. Tudo bem, talvez você emende 2 Pomodoro aí e tal, mas principalmente depois de 1 hora. Aí você tem que, ou 50 minutos, os 100 minutos, né? Daí você tem que fazer um descanso maior. Ele chama de oxigenar o cérebro, né? Para você realmente conseguir, né, dar aquela respirada
e volta depois com tudo para pro próximo bloco. Ela é bem interessante, né? E funciona. Eu uso comigo e funciona. É muito Ah, realmente, você consegue ser realmente mais produtivo. Óbvio que é aquilo que nós falamos, né? As interrupções, a gente tem que ter bastante cuidado, porque elas ficam nos convidando. sugando. Isso, ela vem e puxa a gente para o problema. E aí você só tem que ter Elas... esse cuidado, que às vezes tem muita demanda externa te sugando, e aí você não consegue realmente aquele hiperfoco. E vamos à frase da semana, Jefferson? Opa, vamos lá. A frase é de Confúcio. Ele coloca da seguinte forma: não pense por muito tempo, faça. Não faça por muito tempo, pense. Confúcio. Nossa, muito bacana essa frase, né? Você vê que... Porque realmente, assim, a ação é importante, né? A gente, para atingir um objetivo, a gente sabe que tem que começar a agir. Mas se você ficar agindo que nem um doidão assim, né? Chega um momento que você... Talvez você não consiga ter o resultado que você quer. E aí, por isso que é importante daí parar, pensar, analisar tudo, toda a ação que você fez e falar, ela está no caminho certo? É isso mesmo? Está confirmando? Não, precisa de ajuste aqui, ajuste ali e volta a agir. Então, age, pensa, age de novo, pensa novamente. Tinha que ser Confúcio, realmente uma pessoa muito sábia, uma frase simples, mas com uma sabedoria imensa. É porque às vezes a gente pode sair fazendo sem pensar, né? E é isso que ele está sugerindo. Olha, tudo bem, mas então você para e pensa depois. Mas também não fique pensando por muito tempo e não tome as ações, porque você fica paralisado e não avança. Então, realmente, é encontrar o balanço aí, o equilíbrio ideal entre a questão, né, de você realmente fazer, tomar a ação, pensar. Se não deu certo, você volta, ajusta, faz de novo, pensa e verifica o resultado e continua. É mais ou menos um pouquinho do que vem, acho que de encontro com a nossa técnica aí, né? Do nosso amigo italiano Francesco. Com certeza. Ele, inclusive, fala que dentro do Pomodoro, nos últimos minutinhos do Pomodoro, ele sugere fazer uma pequena revisão da tarefa que você está fazendo e no início também. Quando você vai, você dá uma geral, pegar uns 2, 3 minutos assim, fazer uma geral, que é um período de pré-planejamento e verificação. É interessante isso, né? Então, seria mais ou menos isso, né? São períodos de pensar, aí no meio do Pomodoro agir, realizar e depois pensar de novo. Interessante, hein? Fechou com a técnica. E sempre lembrando que a técnica, aquilo que a gente já falou, né? A gente tem que ser, às vezes você vai ter um problema, não seja tão intransigente, né? Então, a técnica ela existe, mas a gente pode ser um pouco flexível. Aquilo que a gente falou, talvez se você passa um pouco, ou se você precisou parar antes, se desconcentrou, enfim, o que vale mesmo é a gente ter em mente que ela existe, que ela funciona, e as pessoas utilizam dela para realmente melhorar a produtividade, né? Então, isso que eu acho que é o mais interessante. E, além disso, eu citei aqui, Edward, eu listei aqui alguns benefícios dessa técnica. Posso mandar um? Manda ver. Quantos benefícios são? São vários. São 7, então, eu acho. 7, tá bom. Então vamos lá. O primeiro, ele evita a procrastinação. Como você tem uma tarefa para realizar, e aquilo que nós falamos, tá? Você planejou, pensou e planejou, e ela está definida lá na sua agenda, é um Pomodoro, você acaba se sentindo meio que, qual a palavra é, obrigado a fazê-la. Então, claro, você acaba evitando aquela questão de ficar parado, de ficar se procrastinando. Então, isso acho que seria o primeiro benefício. Exato. Quando você põe um relógio para marcar tempo, você fala, agora eu tenho que ir. Tá marcando o tempo. Aquela sensação de ter que fazer. Isso é bom. O relógio, ele traz uma sensação de responsabilidade e você fica meio que grilado com ele. Então você fica, daqui a pouco ele vai tocar, né? Então você não tocou ainda, não, eu preciso continuar. Então ele que vai me avisar. Você cria na verdade, fica em você, porque acaba sendo o próximo tópico aqui, que é a disciplina. Porque como você tem o seu planejamento, pensa o seguinte, nós estamos planejando vários pomodoros ali.
Então, sei lá, se você usa uma agenda, né? Enfim, independente de como você usa, a agenda é o melhor, né? Se você tiver ela até eletrônica, você começa a ter um pouco de disciplina, que você sempre vai ir lá e vai verificar, puxa, o que eu tenho que fazer agora? Ah, eu tenho uma reunião, o que eu tenho que fazer? Qual que é a atividade? Então você vai estar sempre olhando ali na sua agenda para ver qual que é o próximo Pomodoro. Então ele traz uma certa disciplina, ele te obriga a ser um pouco mais disciplinado. Muito bom. Então, o primeiro é não a questão da procrastinação que evita, o segundo é disciplina. Qual que Isso. seria o O terceiro? terceiro a gente já acabou falando já, que é a questão de você realmente ter um foco maior. Então você consegue ficar bastante concentrado e você realmente é um pouco mais efetivo, né, na entrega daquele resultado, ou daquele estudo que você está fazendo, ou daquele blog que você está escrevendo, ou de uma tarefa, de um projeto que você está trabalhando. Então você consegue realmente ter um foco bem maior. Essa questão da concentração, eu acho que hoje em dia ela é muito importante, porque às vezes eu mesmo me pego fazendo um trabalho, executando alguma coisa com o celular ali do lado. E com qual aplicativo aberto ali? WhatsApp? Exatamente, com o WhatsApp. Isso é péssimo, né? Então, É, muitas vezes quando eu preciso, aí eu falo, não, peraí, agora tem que tirar isso aqui. Então, tira o WhatsApp da vista, põe de lado e foca naquela atividade. Porque se a gente deixa ali aberto o WhatsApp, fatalmente a sua mente vai ver aquela notificação, vai desviar, você não vai ser tão eficiente assim naquela tarefa. É, eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Eu, às vezes, também deixo ele aberto e, realmente, ele te torna um pouco mais lento, mais improdutivo, porque aquele plim, só aquele plim, e você, ops, deixa eu ver o que o cara falou. Aí você fica só indo e vindo, né? Vamos ver qual é a mensagem. Exatamente. E, realmente, isso atrapalha demais o nosso foco. E hoje, inclusive, com todas essas distrações, as pessoas têm muita dificuldade em se concentrar por um período maior. Vira e mexe, a pessoa parece que, como a gente está o tempo todo olhando, parece que a gente sente aquela necessidade. Então a gente fica até meio paranoico com isso. Então a gente tem que ter Verdade, um certo verdade. cuidado, você tem razão. E isso é um perigo, porque a gente acaba treinando essas coisas, o cérebro a não se concentrar. Aliás, você treina o cérebro a ficar atento a todo e qualquer tipo de notificação. Você já viu aquela situação na reunião? Algum celular faz um plim, todo mundo põe a mão no celular? É, exatamente. Não é nem o celular dele, né? Aí o cara fica olhando pro WhatsApp dele também. Ah, não é o meu, é o do outro aqui. Então é isso que a gente tem que tomar um cuidado realmente, né? E a técnica realmente dá um foco legal. É. Muito bom. Qual é o próximo? Eu coloquei a valorização do tempo. É, eu acho que quando você está trabalhando e está se planejando, fazendo a sua agenda, você começa a perceber aquilo que é importante, aquilo que não é, e você consegue realmente ser um pouco mais assertivo, e você vai estar com foco no tempo. Quais são os tempos, quais são as ações, quais são as atividades que você tem, e você fica muito mais atento a essa questão do tempo. Então, eu acho que a gente valoriza um pouco mais o nosso tempo, porque às É, vezes dá a impressão que ele não é tão valioso. é verdade. E, inclusive, dentro dessa técnica, ele comenta que uma habilidade que as pessoas adquirem quando implementam ela é que aí, por exemplo, o cara vai escrever uma redação. Aí ele percebe, tá, para escrever uma redação de uma página e pouco, eu estou levando uns 3 pomodoros. Para fazer uma atualização de uma planilha XYZ, estou levando 2 pomodoros. Aí a pessoa começa a ter uma consciência melhor de quanto tempo ela precisa para determinado tipo de tarefa. Então eu realmente acho. E com isso, a pessoa começa a conseguir se planejar melhor. Aí ela vai pensar no dia. Esse é o próximo benefício. Eu vou fazer um monte de atividade, né? Então a valorização do tempo, além dela valorizar o tempo, né? Ela consegue enxergar, pô, então hoje eu consigo fazer XYZ de atividade. Fala aí então a próxima. É a melhora no planejamento, porque você consegue aprimorar o seu planejamento. Você viu o que você fez, aquilo que você tinha capacidade de fazer, se o tempo está curto, aí você consegue se planejar melhor. Você sabe quantos pomodoros são necessários para uma determinada
atividade. E é um processo reflexivo para você entender as tarefas e como que você pode ser realmente mais, como eu posso dizer, mais assertivo. Então você consegue fazer um planejamento que realmente você consegue cumprir, não um planejamento que às vezes fica meio, né, você planeja fazer 5 pomodoros ou em 5 pomodoros fazer, sei lá, 6 tarefas, 8 tarefas, e você não consegue. E aí, quando você utiliza essa prática do Pomodoro, você começa a se conhecer melhor um pouco a atividade, igual você falou, a redação. A redação eu levo 3 Pomodoros. Talvez você possa colocar como meta fazer uma redação em 2 Pomodoros. Aí você começa a ser o quê? Um planejamento até mais avançado, no sentido até de você conseguir realmente ser a performance, assertivo. A performance, e ser assertivo. Eu acho que isso que a técnica traz. Bacana. E tem mais alguma dica aí? A gente falou um pouquinho, que eu acho que a questão do descanso, ela traz uma melhora na nossa produtividade. Então tem que ter, melhorar a produtividade, mas através do descanso. O descanso, ele é importante, ele realmente é fundamental, você não pode pular. Às vezes, dependendo do assunto que a gente está, a gente pode ficar talvez horas. Tem projetos que, se eu começar a trabalhar num determinado projeto, talvez eu passe a manhã inteira e não perceba. Mas o tempo de descanso, ele é importante. E aí ele traz o último benefício que eu coloquei, Edward, que é a gente ter um pouco mais de tempo livre. Se você consegue se planejar melhor, se você consegue ter mais foco, tenha disciplina, você está valorizando o seu tempo e está sendo realmente mais produtivo, o que vai acontecer? Você vai ter mais tempo livre. Claro, com certeza. E você acaba tendo tempo de mais qualidade. Essa é o grande benefício também. E o tempo é uma coisa tão assim importante na nossa vida, porque às vezes as pessoas se preocupam muito com dinheiro, né? Pode ver. Pô, tô perdendo dinheiro. Se alguém perder dinheiro, né? Perde R$10, perde uma nota de 50. Veja uma pessoa, perder uma nota de 50 fica aborrecida, não fica? Não né? fico, né? Fica, né? Agora, às vezes as pessoas perdem tempo, mas não ficam aborrecidos. Nem percebem que estão perdendo tempo. Estão desperdiçando tempo. Só que dinheiro a gente pode conseguir de novo. Agora, tempo nunca mais volta. O tempo só debita. Então, a gente tem que saber fazer um bom uso dele, né? Excelente, eu acho que eu vou comprar um tomatinho desse aí para fazer a técnica. Não, tudo bem, não precisa ser o tomatinho, né? Pode usar o celular mesmo, né? Põe o celular, pega um cronômetro de pulso, qualquer coisa, né? Não tem problema. O celular é difícil, né? A gente sugeriu o celular agora, porque o celular ficou meio complexo, né? Ele vai... Aí você tem que... Não, mas dá para usar o celular. Põe ele no modo avião e deixa o cronômetro. Pronto. Exato. Resolvido. Põe ele no modo... Você faz as duas coisas. Coloca no modo avião e liga o timer. Pronto. Daí a notificação não vai aparecer porque está em modo avião. Exato. Mas tem que desligar o Wi-Fi também, né? O modo avião mesmo, né? Tem que desligar tudo, deixar ele desligadinho. Desligar tudo. Eu acho que assim, a técnica realmente, ela é importante. Se você realmente busca ter um pouco mais de disciplina, foco, melhorar a sua produtividade, né? Você ter realmente mais tempo livre, eu acho que é uma boa técnica. Faça teste, verifica o que funciona melhor para você, o que não funciona, mas utilizar o conceito em si vai te trazer inúmeros benefícios. Muito bem, eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o nosso podcast e faça uma avaliação. E se for de 5 estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados. Esse suporte vai permitir que esse podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas possível. E em troca, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. E esse é um movimento que está apenas no começo. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Lá você vai encontrar todas as anotações
e a gente vai colocar os links sobre a técnica do Pomodoro e tudo que a gente comentou aqui neste episódio. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.